Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez, nosso encontro semanal e, nesse momento, trazendo aqui a oportunidade de criarmos, mais uma vez, o nosso campo de reflexão. Gostaria de convidar a você que, nesse momento, traga a sua presença para esse espaço. Esteja atento a isso. Presença, estar realmente atento ao que você vive no momento onde você está passando. Nós temos uma tendência atualmente de dividir a nossa atenção em várias frentes. Tá? As pessoas que estão ligadas no computador, no celular, na televisão, ao mesmo tempo. Então, vê uma notícia aqui, vê uma notícia lá, e está ligado assim no celular, por exemplo, passando, né, as imagens, os vídeos, olhando um pedaço aqui, um pedaço ali. O que isso cria na nossa cabeça é mais perturbação, mais falta de foco do que realmente um aproveitamento disso que a gente está fazendo. Isso vicia. E nós podemos cair no vício por conta dessa nossa atitude. Vale a pena, de vez em quando, desligar o celular ou deixar o celular em casa e dar uma volta. Aí as pessoas falam, mas se acontecer alguma coisa, eu tenho o celular na mão para poder pedir ajuda e tudo mais. Ok, tudo bem. Então desliga o celular, leva com você. Qualquer coisa você liga. Não fique só atento, só focado nas informações que vêm pelo celular. Isso é importante. Isso cria para nós uma forma de vivermos o momento presente, de estarmos atentos àquilo que realmente acontece. E a ideia de criarmos aqui alguns momentos de reflexão é justamente para que possamos ter e aproveitar esses momentos para percebermos mais coisas sobre nós e nosso cotidiano. E a reflexão que eu gostaria de trazer hoje para esse nosso momento é sobre escolhas, que tem a ver com aquilo que acabei de comentar. São escolhas. Você pode escolher desligar o celular, ou você pode escolher manter o celular ligado. São escolhas. Existem escolhas que elas são objetivas, elas são mais claras de nós percebermos como é que elas acontecem. Existem escolhas que nós não percebemos quais são os motivos que nos levam a tomarmos algumas decisões de uma forma mais clara. Isso acontece. Existem elementos inconscientes em nossas escolhas. E para elucidar um pouco melhor essa situação que eu estou colocando aqui para vocês, para você, por exemplo, acabei de fazer um atendimento, que isso que me trouxe esse tema escolha, de uma pessoa que está num relacionamento, e é um relacionamento, vamos chamar assim, desigual, né? Desigual no sentido de que uma pessoa se esforça mais do que a outra para poder manter o equilíbrio da relação. Então, não existe uma paridade, não existe uma igualdade, não existe uma contribuição de ambas as partes de uma forma equilibrada. Uma pessoa, ela acaba agindo de uma forma que a outra tem que compensar. Isso não é uma relação equilibrada. Isso é uma relação que falta aí alguma coisa. Mas para que essa relação ela fosse estabelecida, foi necessário, de fato, duas pessoas. E cada um com a sua característica. E uma acaba complementando a outra. Mesmo sendo uma relação que não tenha uma paridade, que não tenha uma igualdade, assim, no sentido de contribuição, de energia, de foco. Por quê? Uma parte traz uma história e a outra traz a sua, cada um na sua história. E essas histórias, elas são complementares, de alguma forma, porque o homem pode passar por uma determinada situação em relação à sua família, seu contexto sistêmico familiar, e a mulher também de uma outra forma. As relações também homossexuais ou homoafetivas também do mesmo jeito, são duas partes
que se encontram nas suas necessidades. Então, eu vejo que nesse ponto é algo que nós precisamos compreender quando as pessoas elas se encontram e quando as pessoas, de alguma forma, acabam se casando nesta relação, nesse sentido de ter uma afinidade exatamente com a outra, mas na necessidade ou na complementação daquilo que foi a sua história, né? Por exemplo, se você pega uma pessoa que, por um lado, né, um lado da relação, vamos pegar um papel aqui de homem e mulher, né? Você tem nesse papel alguém que foi, tradicionalmente os homens tinham um comportamento de mandar, de não compartilharem as tomadas de decisão, as decisões dependerem únicas e exclusivamente deles. Você tem um comportamento. Agora, se você tem, por um outro lado, uma mulher que ela viveu uma experiência na sua família, onde as mulheres são submissas, e essa submissão se vem por conta de uma forma de ver que, na visão dessas mulheres, era assim que elas deveriam fazer. Então, você traz nesse contexto o quê? Duas peças que se encaixam. É um homem que é centralizador, controlador, e uma mulher que se submete e que os dois se encaixam numa relação. Aí você tem uma atração. Quando o tempo vai passando, isso pode saturar a relação. Justamente por quê? Por conta de um lado, o lado que está sendo talvez mais solicitado. Nesse caso que eu comentei, a mulher, né? Também isso pode acontecer no inverso. A mulher ela pode ser a centralizadora, mandona e tudo mais, e se submeter o homem a uma situação de dependência. Isso também pode acontecer. Já acompanhei casos assim. E isso é importante nós percebermos que nas relações nós não estamos atentos às escolhas conscientemente. Então, alguém que se encanta por outro alguém e que esse alguém mostra, naquele primeiro momento, a sua melhor parte, não consegue perceber de imediato a profundidade na relação onde ela pode chegar. Então, nós ficamos mais na fantasia inicialmente, nós ficamos mais nos sonhos que nós gostaríamos de ter e de realizar, e esquecemos de ver fatos ou sinais que eventualmente denunciem um comportamento específico que poderia já dar uma pista para dizer que aquilo lá talvez não fosse dar certo. E como nós não queremos ver a realidade, e às vezes não é porque não querer ver, que nós estamos tão distraídos com a nossa necessidade de conseguir chegar no nosso sonho, eu passo por cima. Talvez nem veja, não tenha nem condições de ver exatamente o que é do outro, que poderia ser um entrave na minha vida. E aí vamos descobrir isso com o quê? Com o tempo, com a convivência. E aí, quando o tempo vai passando, nós vamos desenvolvendo uma maior percepção sobre a pessoa com a qual nós nos relacionamos, e aí vamos perceber qual é a real. E isso também é muito difícil, porque cair as nossas. Isso é uma decepção. Se nós tivermos uma decepção com alguém, é porque nós criamos uma expectativa. E a expectativa é um problema, que é uma coisa que você espera do outro, e talvez você não comunicou ao outro que você espera isso. E se você espera alguma coisa que você não comunicou, ou que não estava claro, ou como não teve uma boa interação na comunicação, essa expectativa é uma ilusão. E você está chateado ou chateada por conta de uma ilusão que você criou na sua cabeça, tomou uma decisão em cima de algo que é ilusório e depois vai descobrir que aquilo não é real. E isso é difícil. Agora, se nós olharmos que numa boa parcela da população aqui de espíritos desse planeta,
nós somos espíritos ainda inconscientes, não temos assim tanta maturidade para lidarmos com algumas questões, isso é comum acontecer. Então, se você se vê numa situação como essa, não tem problema, nós estamos no mesmo barco, estamos aqui para um aprendizado. E se isso acontece com você, tenha atenção nesse momento, até aonde as coisas chegaram, ou até onde você permitiu que as coisas chegassem, que o relacionamento chegou, para poder ter tempo ainda de você viver coisas importantes para você. A vida ela precisa ser vivida. Só que precisar viver a vida não é simplesmente chutar tudo para o alto e falar assim, agora vou me libertar dos problemas e pronto, acabou tudo, vou me libertar de quem me incomoda e toca a vida para frente. Não é bem assim. Isso também é outra ilusão. O que é liberdade? A liberdade não é algo que você vai dizer assim, absoluto. Ah, eu sou livre agora para fazer tudo que eu quero fazer. Ah, ganhei um prêmio na loteria, agora ninguém me segura, agora eu sou livre. Eu diria muito pelo contrário. Liberdade absoluta não existe. É um equívoco da nossa parte. Nós somos livres. Aí vem um contexto que, lógico, a gente pode aprofundar mais isso no outro momento, mas eu diria assim que nós somos livres para escolher onde ficaremos presos. Esses presos, entre aspas, ok? É uma questão muito importante. Que mantemos vínculos. Você fala assim, não, mas eu tenho muito dinheiro, agora eu posso viajar o mundo. Você está preso nessa vida. Viajar o mundo. Vai chegar uma hora que vai cansar. Aí você vai precisar de outras coisas que você não teve. E isso que é interessante olhar. Ah, não, agora eu quero sair com todo mundo, vou sair da minha relação, né? Não vou sair do meu casamento, eu quero viver o mundo, viver a vida, ficar com todo mundo. E vou dar um jeito em tudo, e aí as coisas vão tomar outro rumo. Isso também é uma ilusão. Isso não é liberdade. Isso é um equívoco. Ah, mas eu estou numa relação, eu estou preso, estou presa. Ninguém é preso a nada. Isso também é uma ilusão. A ilusão da prisão. Você pode ter alguém mais livre numa cela do que alguém que está na natureza. Então, isso são coisas que a gente tem que ter um pouco mais de compreensão para poder compreender melhor. Que não adianta tomar o pé da letra, né? Não é ao pé da letra que a gente entende esse tipo de coisa. Para que a gente possa compreender de fato, precisamos sim de ampliar o nosso campo de percepção. Se nesse momento eu me vejo preso a alguns compromissos, preso a algumas situações, talvez você não esteja percebendo que isso foi uma escolha. Eu vejo que quando alguém vem reclamar para mim do seu trabalho, ah, porque eu quero mudar, porque o meu trabalho está ruim, porque as coisas são difíceis, porque o meu chefe é chato, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, e fala um monte. Quando alguém fala esse tipo de coisa, a primeira situação que eu coloco é, mas você tem escolhas. A pessoa fala, não, não tenho. Eu não tenho outro trabalho, eu tenho que trabalhar, tenho que pagar contas. Mas a pessoa não percebe que isso é uma escolha. Qual que é a outra alternativa? A outra alternativa é, já que está tão pesado, vai lá no RH e pede a conta. Nossa, mas isso é um absurdo, imagina que é isso, mas não é uma opção. Pensa racionalmente. Pensa sem o calor das emoções. Isso é uma opção. A pessoa ela tem opção. Agora, se ela tem a opção de ir lá e pedir a conta e não vai, então ela escolheu ficar no trabalho onde ela está. Ah, não, mas a pessoa não tem opção. Ela tem opção. Todos nós temos opções. É que às vezes a gente não quer enxergar as opções. Nós queremos algo que seja de uma forma que atenda às minhas necessidades naquele momento. Claro, isso é evidente. Mas se você tem exatamente um caminho naquele momento, é porque aquele caminho é importante para que você aprenda alguma coisa. Ele não está ali de graça na tua vida.
Se hoje você não consegue um trabalho, um emprego, essa situação está te trazendo a olhar para você, para quem sabe mudar seus comportamentos dentro de casa, né? Isso é um ponto. A pandemia, olha só a pandemia foi um trabalho fantástico. Do quê? De colocar todo mundo dentro de suas casas, para poder existir convivência. Porque estava todo mundo distraído com o mundo de fora. Aí muitos relacionamentos acabaram, porque as pessoas não se suportavam. E justamente foi um conhecimento, foi um autoconhecimento, foi uma leitura da real que talvez estivesse sendo empurrada com a barriga. Muito sofrimento aconteceu nessa pandemia, de mortes, de separações, de brigas, né, de assassinatos. Então, tudo isso aconteceu. Isso mostra a nossa incapacidade de lidarmos com as nossas escolhas, de lidarmos com as nossas dificuldades, de percebermos melhor para escolher melhor. Então, é isso que eu venho comentando. Nós precisamos de um trabalho que busque perceber quem somos, como estamos, como que nós nos relacionamos com as coisas do nosso mundo, para não ficar colocando areia em cima de problemas e fingir que não existe nada. E fazer cara de bonzinho e achar que está indo fazer caridade no centro, fazer palestra no centro, e de repente lá você não está vendo que você está escondendo, está criando uma máscara só para passar pela situação. Também reconheça isso. É um trabalho importante ir no centro, claro, importante, ir na igreja, né? Ir nas comunidades sociais, fazer trabalho social, super importante. Mas também coloque o que você precisa aprender dessas situações com você. Porque a caridade não é fora. A caridade é dentro de onde você vive, com quem você vive, com as situações que você vive. As mudanças e transformações que a gente prega nas palestras têm que ser voltadas para nós. E é assim que a gente progride. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo hoje? Qual a escolha que você está fazendo hoje? É uma escolha consciente? Você está consciente de suas escolhas? Para ter consciência, não adianta ir no roldão das coisas. Não adianta ir na vida atribulada como ele está. Nós precisamos de calma, tranquilidade. Ah, mas como é que eu faço que a minha vida é turbulenta? Como é que eu posso ter calma? Se você fizer 1 minuto de silêncio, é capaz, você pode fazer 1 minuto de silêncio para acalmar, para respirar, para se tranquilizar. Você pode fazer isso. Procure fazer isso com mais frequência. Trabalhe isso com você. Busque nesse momento do silêncio sintonia com você, para depois fazer sintonia com a espiritualidade e nesse silêncio ter a possibilidade, nessa conexão, de receber informações importantes, intuições que vão chegar para você, para dizer sobre o caminho, para dizer sobre suas escolhas, para dizer sobre aquilo que realmente importa nesse momento para você. Vamos aprender a escolher exatamente quando tivermos mais consciência sobre nós. Se nós não tivermos mais consciência sobre nós, vamos escolhendo do mesmo jeito, só que de uma forma talvez assim impulsiva, ou orientados pelas questões externas. E isso não é você. E se nós decidimos por algo que é externo, que não seja eu, isso tem uma grande chance de não ser uma boa escolha. Vamos atentar a isso, meus amigos. Nesse momento, a termos um pouco mais de paz e harmonia. Convido que você, nesse momento, relaxe um pouco, que você esteja, nesse momento, numa sintonia de um pouco mais de equilíbrio. Se algo lhe preocupa, deixe um pouco isso de lado, se for possível. Respire com profundidade. Isso, feche os olhos, faça uma conexão com você nesse momento. Sugiro que você agradeça. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade da vida presente. Isso mesmo. Vamos ter um pouco de atenção para isso. E é nesse momento, com essa energia de gratidão com a vida,
que nós vamos olhar para o nosso caminho e percebermos um pouco mais sobre nós e atentarmos às decisões que vemos que estamos realizando no momento presente. Vamos atentar a isso. Isso, respire fundo com tranquilidade. Se você perceber que algumas decisões que você tomou na sua vida foram equivocadas, é uma excelente oportunidade para você aprender sobre você. E na próxima vez que decidir sobre esse tema, você terá melhores condições. Pode ser qualquer que seja o assunto. Então, tenha atenção aos pontos positivos, pois estamos numa escola, estamos num aprendizado. Aqui não é exigido perfeição. Não se imbuia de uma perfeição que não existe, não se imbuia de uma condição espiritual superior que não seja nossa. A nossa realidade é quem somos agora. Vamos olhar pela janela e ver a humanidade como é? Nós estamos aqui, então nós temos uma característica muito próxima de tudo isso que está acontecendo aí fora. Nosso trabalho pode ser de vibração, de oração, de pedir para que as coisas externamente mudem, mas vamos começar a mudança aqui, ó, internamente. Esse é o nosso grande papel nessa existência. Vamos fazer melhores escolhas, conectados com o nosso melhor, com a nossa essência, com aquilo que de fato importa para nós. Que nesse momento você seja envolvido, que você seja envolvida em energias de sustentação, de amor e de paz, com bênçãos no seu caminho, na sua jornada, e vamos continuar seguindo em frente, exatamente fazendo o nosso melhor. Com muita paz, e até o nosso próximo encontro. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, mande aqui seu recado, www.fraternal.net.br. Recomende esse vídeo para quem você acha que seria interessante ouvir esse tipo de informação. E um abraço, até o nosso próximo encontro.